Então, boa tarde, né, a todos. No momento só estou eu aqui e o Marcos, inoxidável e incansável, Marcos Antônio. Estava lendo uma peça de Shakespeare chamada Antônio e Cleópatra, em homenagem a você. Eu espero que você não arranjou uma namorada tão problemática quanto a Cleópatra foi para ele. Então, cara, você deve lembrar que a nossa matéria, né, ultimamente, é Brasil Colônia, né? Período, né, que vai desde a descoberta do Brasil e a colonização, né? O princípio da colonização. Aí eu queria voltar a uma matéria que eu já falei anteriormente sobre União Ibérica. Tá? Vamos falar sobre União Ibérica, sobre a presença dos holandeses aqui no Brasil. Eu espero que esteja isso bem fresco na sua memória. E como o Brasil cresceu, né? Como ele foi se expandindo, né? Então, primeiro de tudo, né? União Ibérica. Você lembra mais ou menos sobre o que se trata a União Ibérica? Você lembra do que se trata? É a junção de duas coroas. Quais são esses países? Pode falar, tá? Pelo microfone, se você preferir. Lembra quais são os países que formam essa união? São duas coroas que ficam na Península Ibérica. Ou seja, Portugal e Espanha. Em 1554, né, Dom Sebastião nasceu, ele era o último da linhagem da casa de Avis, da dinastia de Avis. Os pais dele já não esperavam, né? Já tinham perdido outros filhos, então ele era o último da linhagem. Se ele morresse, não ia ter ninguém, essa linhagem acabaria com ele. E aí, ele, Doucão, beleza, filho, sem problema. Então, Dom Sebastião, ele tinha uma mentalidade muito religiosa, muito mística, e tinha aquela ideia, né, de Portugal como um defensor da fé cristã, defensor da igreja. Ele era muito influenciado por aquelas ideias da cruzada, de combater os infiéis. Então, Dom Sebastião, ele vai até o Marrocos e Alcácer Quibir, uma cidade no Marrocos. A gente deve lembrar que a primeira conquista portuguesa também foi na região. Em 1415, a cidade de Ceuta foi conquistada pelos portugueses, tirada dos árabes. Então, vai ele tentar retomar esse feito. Ele morre em combate em 1578. Ele morre e não deixa sucessor. Quem sucede o cargo dele, o trono, é o cardeal Dom Henrique I, que vai morrer 2 anos depois. Sofia, tudo bem com você, querida? Como é que você está? A gente estamos fazendo uma revisão, tá bom, Sofia? Comigo está tudo ótimo. Espero que com você também. Assim que eu estava falando com o Marco Antônio, parece assim que eu vou lançando matéria, talvez vocês fiquem um pouco, assim, um pouco perdidos, né? Então, a minha revisão, comecei falando sobre União Ibérica. Então, a gente falou que o rei Dom Sebastião de Portugal morre num combate em Alcácer Quibir, no norte da África, no Marrocos, e aí ele não deixa sucessor. Quem sucede a ele é o tio-avô dele, um cardeal, ou seja, também não ia deixar sucessor, mas que tinha obrigação de ter escolhido quem sucederia. Como ele não escolhe, o rei da Espanha, Filipe II, toma para si Portugal. Ele invade Portugal e reclama como sendo seu de direito, já que ele era primo do Dom Sebastião. Então, só que ele faz um acordo com a nobreza portuguesa. Ele mantém uma certa autonomia de Portugal, ele domina Portugal, une as duas coroas, mas ele mantém autonomia, costumes, ele não impõe uma nova... Isso, Portugal e Espanha, União Ibérica. A Península Ibérica é onde fica Portugal e Espanha, então virou um único reino. E o Dom Filipe II ele era um cara extremamente poderoso para a época. Ele era, além do rei da Espanha, ele tinha territórios na Itália, onde é hoje a Holanda, a Bélgica, a Áustria, a Alemanha, na África, ele tinha praticamente a América inteira, né? A América Espanhola, tinha Filipinas lá no Oriente. E agora, quando ele toma Portugal, agora ele tem o quê? Ele tem Brasil, ele tem Angola, Moçambique, Guiné, Macau, Timor, quer dizer, um verdadeiro império e mundial, né? Se é um cara que teve o mundo em suas mãos, foi o Filipe II, foi o cara mais poderoso de sua época. E isso vai causar um problema para Portugal, porque na época que ele estava
tomando o poder de Portugal, ele também estava tendo problemas com a Holanda, as Províncias Unidas dos Países Baixos, que nós aqui no Brasil chamamos simplesmente de Holanda, mas o nome oficial é esse, Países Baixos, estava sob o domínio da Espanha. Mas a Espanha católica explorava economicamente a Holanda, em sua maioria era protestante. Então, já aí tem uma diferença, um atrito entre eles. E a burguesia holandesa, uma burguesia comercial, não queria mais ter que pagar altos tributos e estar sujeitos à autoridade de um rei estrangeiro, um rei católico ainda por cima. Então, a Holanda entra em guerra com a Espanha. Mas você deve lembrar, quando a gente falou sobre a introdução da manufatura açucareira aqui no Brasil, vocês devem lembrar que era um empreendimento muito caro, muito dispendioso, e que havia necessidade, então, de capital estrangeiro, além do português. E esse capital era holandês. Então, os holandeses investiam dinheiro aqui para a montagem dos engenhos, para o plantio da lavoura, para a compra de escravos africanos. E aí eles também transportavam açúcar, refinavam e distribuíam na Europa. Então, esse era o acordo de Portugal e Holanda. Mas agora que Portugal está sob domínio da Espanha, essa aliança ficou sendo proibida. E aí, então, os holandeses pensam, como a gente vai resolver isso? Eles invadem o Brasil, eles tentam invadir o Brasil. E aí, Miguel, beleza, cara? Olha só, Miguel, rapidinho a gente está fazendo uma recapitulação das aulas anteriores, tá? Para você não ficar perdido, estou falando sobre a União Ibérica. E, então, com Portugal e Espanha juntos, proibindo, então... Tudo bem, querido, não tem problema não, tá? Qualquer coisa que você quiser mais tarde, eu ainda estou no começo da explicação mesmo, não tem problema nenhum, você pode, então, revisar no vídeo, tá bom? Sem problema, é só uma revisão mesmo, tá? Do que a gente já falou, do que vocês já viram na apostila, tá? Então, ele mantém, né, o Filipe II, ele mantém uma certa autonomia para Portugal, mantém o Brasil sob o domínio de Portugal, mas também sob o domínio da Espanha. Então, aquele tratado, lembra qual era o nome do tratado que dividia o mundo entre Portugal e Espanha? Você lembra o nome do tratado? Que dividia a América do Sul, né? Uma parte para Portugal, outra parte para a Espanha. Qual o nome desse tratado? Não pode esquecer. Isso é muito importante. De 1494, 6 anos antes da descoberta da chegada dos portugueses ao Brasil, Portugal e Espanha tinham, então, o Tratado de Tordesilhas. Não esqueçam, Tordesilhas. Caraca, professor, eu ia falar Tratado de tratado de Tordesilhas. Tordesilhas, só que eu falei assim, eu tava lembrando na minha cabeça assim, tratado de Tordesilhas. É com Aí na hora S, que eu falou, tá, Sofia? É que a Sofia ficou com dúvida de escrever. Tordesilhas. Antes desse tratado, em 1493, o tratado mediado pelo Papa era o Tratado da Bula Intercetera, né, que dividia o mundo. Aí era uma linha imaginária que eles contavam a partir da ilha de Cabo Verde, 270 léguas, Tratado de Tordesilhas. Agora, como agora tudo pertence ao mesmo rei, não tem mais necessidade. Então, esse Tratado de Tordesilhas parou de valer, não valia mais. O que é que aconteceu? Os colonos brasileiros, né? Eu vou chamar de luso-brasileiros, eles então começaram a ultrapassar a linha. A linha que era proibida, eles começaram a ir para o outro lado, onde era da Espanha. E justamente uma região que a Espanha não ligava muito, que era o interior da América do Sul. A colonização espanhola ela é mais na faixa litorânea do Pacífico, tá? Se vocês tiverem com alguma dúvida, é só falar, tá bom, gente? Quando eu falo assim de posições geográficas, nos falta um mapa aqui, mas é bom que vocês sempre tenham em mente esses conceitos geográficos. Então, a União Ibérica ela atraiu a atenção dos holandeses e também dos franceses para o Brasil. No caso dos holandeses, que nos interessa aqui, eles não iam perder a indústria açucareira que era tão rentável para eles, né? Eles lucravam muito com o açúcar do Brasil. Então, os holandeses criam uma companhia das Índias Ocidentais, uma empresa comercial. E aí eles decidem, utilizando essa empresa, é interessante que na época, né, empresa, marinha de guerra, marinha comercial, marinha mercante não tem diferença, é tudo a mesma coisa. Eles decidem então invadir Salvador.
E aí começa, então, as chamadas invasões holandesas, de 1624 a 1637. Começa, então, na capital do Brasil, que é Salvador, né? Então, eles tentam invadir a Bahia. Mas aí o Filipe II consegue interromper a invasão, porque os colonos brasileiros, utilizando táticas de guerrilha, você lembra o que é guerrilha? Quando você tem um exército muito grande e você tem que se defender de um exército grande, você tem um exército menor. Esse exército menor geralmente se utiliza da geografia do local, por exemplo, floresta, mata. Então, os brasileiros ficavam escondidos na mata, atacavam repentinamente os holandeses e fugiam para a mata. Os holandeses não conheciam o local, acabavam se perdendo, perdiam o rastro, caíam em armadilhas. Então, durante 7 anos, os caras foram cozinhando os holandeses assim. Deu tempo, então, de pedir ajuda para a Espanha. A Espanha manda uma esquadra imensa de navios espanhóis e portugueses, e aí expulsa os holandeses. Os holandeses voltando para casa tristinhos da vida. No meio do caminho encontram um navio espanhol carregado de prata vinda de Potosí, na Colômbia. Então, com esse dinheiro da prata, eles fizeram o quê? Pegaram toda a grana, montaram então uma esquadra maior e planejaram então uma nova invasão. Então, aquela primeira esquadra de 26 navios holandeses foi derrotada por 50 navios espanhóis e portugueses. Passa-se um tempo, os holandeses então voltam em 1630, esse dinheiro roubado da Espanha, eles invadem novamente, só que agora a região de Pernambuco, que era a capitania mais rentável, mais rica da região. O principal produtor de açúcar do mundo na época. Então, eles invadem. Dessa vez, eles têm um cara no Brasil que aceita ajudar eles. E ele passou para a historiografia como sendo uma espécie de Judas. Sabe o Judas, né? Iscariotes, que traiu Cristo. Então, Domingos Fernandes de Calabar entrou para a história como um traidor do Brasil. Mas a gente deve lembrar que na época não existia Brasil como um país que a gente conhece hoje, né? Havia interesses de Portugal, Espanha, no caso, e interesses dos holandeses. O Domingos Fernandes Calabar era um proprietário de terras, muito endividado, e aí ele decidiu ajudar os holandeses. Ele mostrou para onde era o caminho, né? Mostrou onde ficavam os luso-brasileiros, e aí então deu o caminho das pedras, os holandeses venceram e expulsaram os brasileiros dali. Tomaram, então, Pernambuco. E aí começa o governo de Maurício de Nassau, 1637 a 1644, 7 anos. Maurício de Nassau era um cara do Renascimento. Não sei se vocês conhecem um pouco de arte, mas a arte holandesa de pintura renascentista, ela sucede aos italianos. Quando a gente pensa em pintura, né, a pintura italiana é sempre uma coisa fantástica. Mas um povo que consegue superar até os italianos são os holandeses. Então, assim, por que eu estou falando disso? Porque o Maurício de Nassau era um cara, não chegava a ser um artista, mas era um intelectual. Ele se interessava, ele ficou muito empolgado com o Brasil. Então, o Maurício de Nassau vem para o Brasil para governar Recife. E ele gasta muito dinheiro. Ele faz uma reforma na cidade. Porque a colonização portuguesa aqui no Brasil, ela era uma coisa meio largada, sabe? Os portugueses eles tinham um espírito muito aventureiro. O Brasil com uma natureza exuberante, mas também calor excessivo, doenças tropicais, indígenas, tribos indígenas hostis, animais selvagens. Colonizar o Brasil é um desafio que muitos tentaram, mas só os portugueses conseguiram. Era muito difícil colonizar o Brasil. Por isso era uma coisa assim meio do improviso. O português, então, ele pode ter imposto sua cultura aos índios, mas aprendeu com os índios a se localizar na mata, aprendeu a comer a comida do índio, aprendeu a dormir em rede, fez família com as índias, coisa que os holandeses, franceses e muito menos ingleses tentaram fazer na sua colonização, né? Muito diferente. Então, a colonização holandesa ela era muito organizada, muito planejada. Então, se as ruas eram tortas, se as ruas eram de chão batido na América Portuguesa, o que o Maurício de Nassau fez? Ele fez um planejamento urbanístico, ladrilhou, colocou paralelepípedo nas ruas, nas estradas, organizou as ruas retas, abriu canais,
de transporte, não, abriu como se fossem rios, né, para transporte do açúcar que vinha do interior, em vez de ser carregado por mula, em carroça, muito lento, botava num barco, então ele abriu esses canais, se aproveitou dos rios, tanto é que Recife foi chamado de a Veneza brasileira. Então ele construiu prédios públicos bonitos, reformou a cidade, fez uma espécie de zoológico. Ele gostava de estudar a fauna brasileira, a mata, a flora também. Ele fez um jardim botânico, contratou muitos pesquisadores, cientistas e principalmente artistas, pintores para pintar as belezas da América. Porque na Europa, o que as pessoas sabiam do Brasil era coisa dos viajantes, né? E contavam, e eles explicavam muito, contavam mentira, lorotas. Havia muita lenda em torno do Brasil, que no Brasil as pessoas não tinham cabeça, eram canibais, né? Tinham monstros. Mas ele não, ele pinta o povo brasileiro, os mestiços, os índios, os brancos pobres, manda pintar as frutas tropicais, as flores, os animais, e manda isso tudo para a Europa. E aí os europeus podem ver, então, o que era o Brasil. E o Maurício de Nassau era um cara com uma política de conciliação, ou seja, em vez de ele dividir, não, ele queria juntar todo mundo, queria fazer amizade com todo mundo. Então ele permitiu, eles eram protestantes, mas permitiu os católicos seguirem seus cultos. E a introdução do protestantismo, hoje em dia o protestantismo deu um grande avanço, na igreja evangélica cresceu muito, de uns 50 anos para cá, aqui no Brasil, em breve vai ultrapassar a igreja católica em número de fiéis, mas o primeiro contato do protestantismo com o Brasil é com os holandeses e também com os judeus. Os judeus eram perseguidos pelos portugueses. Para um judeu ser aceito, ele tinha que abdicar da fé dele e se converter ao catolicismo. Tinha até sinagoga, né, que é a espécie de templo dos judeus, em Recife. E muito interessante, porque quando os holandeses são expulsos do Brasil, eles migram para Nova York, que na época Nova York era Nova Amsterdã, e aí a primeira sinagoga foi fundada por brasileiros, né, que foram expulsos daqui, judeus brasileiros expulsos daqui. Então, ele estimulou também uma produção de subsistência, porque a ambição de alguns fazendeiros é tão grande com açúcar que os caras esqueciam de plantar feijão, arroz, milho, batata, mandioca para fazer farinha. Então, ele estimulou a produção de alimentos, conquistou Sergipe, ele não ficou só em Pernambuco, ele foi para Sergipe, Rio Grande do Norte, Ceará. Então, ele foi expandindo a colonização holandesa, mas só que teve um problema econômico na região, teve uma seca muito grande, a produção de açúcar foi muito baixa, ele gastou muito dinheiro, aí lá na Holanda, a Companhia das Índias Ocidentais demitiu ele, mandou ele embora, e colocou outro cara no lugar. E esse cara não queria papo de conciliação, ele queria lucro. Ele, então, deixou de lado aquela política de boa vizinhança com os brasileiros, começou a cobrar o que os brasileiros deviam, e então qual foi a saída? Os brasileiros, então, decidiram expulsar os holandeses para se libertar da dívida. Então, depois de muito combater com a ajuda, então, agora de Portugal, já unido, separado da Espanha, os portugueses, então, puderam expulsar os holandeses daqui do Brasil. Mas isso vai acabar sendo um tiro no pé, porque o Brasil, que era o maior produtor de açúcar do mundo na época, a produção começa a decair, porque o capital holandês é retirado do Brasil. Não tem mais ninguém para investir aqui. Só tem os portugueses. Os portugueses nunca têm dinheiro. Os holandeses, então, saem do Brasil, migram para o Suriname, que aqui fica bem aqui no norte, né, do lado da Guiana francesa, temos o Suriname, que faz fronteira com o Brasil também, que é da Holanda. Dali eles foram para as Antilhas, são as ilhas do Caribe, e até mesmo, como falei, Nova York, que na época não era Nova York, era Nova Amsterdã. Depois eles vendem para os ingleses. Então, no Caribe e no Suriname, eles começam então a produzir em larga escala açúcar, vendem esse açúcar para a Europa, sem Portugal, sem o Brasil, vendem para a América do Norte, né, para os americanos, e aí então a indústria açucareira brasileira entra em colapso, tá? E aí então o Brasil entra numa crise tenebrosa.
Então, gente, já falamos aqui, então, do fim da linha de Tordesilhas, né? Então, vocês devem lembrar que Portugal entra nessa crise, só vai melhorar a crise portuguesa quando se descobre, então, ouro nas Minas Gerais, no interior do Brasil. Mas eu falei para vocês que a maior parte da nossa colonização foi sempre no litoral, nunca no interior. É diferente da América Espanhola. A América Espanhola, os espanhóis tentavam construir suas cidades mais no interior, não só no litoral. Por que no interior? Porque onde tinha, nas montanhas, né, altitude mais elevada, o clima era melhor. O Brasil não. Você vê aqui, ó, das capitanias, né, Porto Seguro, Salvador, Rio de Janeiro, Vitória, São Luís, Belém, tudo é no litoral. Do século XVI até o século XVII, todas as grandes cidades brasileiras são no litoral. Quando é que isso começa a mudar? É no século XVII, quando os bandeirantes, lembram disso, dos bandeirantes? Das expedições, e começaram, então, a entrar, né, explorar o interior do Brasil, que até então era desconhecido. O que levou os bandeirantes a explorar o interior? Geralmente, esses bandeirantes eles eram paulistas, né? Então, era uma região que estava muito empobrecida, o pessoal estava passando fome, não tinha mão de obra escrava africana. Lembra que os holandeses conquistaram o Império Português, Brasil e Angola. Então, eles começaram a controlar o comércio de escravos. Não tinha escravos africanos para serem vendidos no Brasil. Faltava mão de obra. Então, os bandeirantes, eles também caçavam indígenas. Entravam na mata, cruzavam quilômetros de mata adentro. Muitos deles eram descendentes de indígenas, por isso não sabia, eram brancos, mas tinham ascendência indígena, conheciam a cultura indígena de localização na mata, então eles foram explorando o interior em busca de tribos para escravizar. Tá? Então, essas bandeiras a gente chama de bandeiras de apresamento, ou seja, busca e captura de escravos indígenas. Tinha também a de prospecção, que era o sonho de Portugal encontrar ouro. Desde a época do descobrimento do Brasil, Portugal mandou expedições para procurar ouro no Brasil, que eram chamadas entradas. Mas são os bandeirantes os primeiros a encontrar. Então, bandeira de prospecção. Outro trabalho também era contratar, muitos fazendeiros contratavam os bandeirantes como mercenários para destruir quilombos. Vocês lembram o que são os quilombos? Lembram disso? O que é o quilombo? O quilombo mais famoso, Quilombo dos Palmares. O nosso querido presidente odeia quilombos. O que são os quilombos? Vocês sabem? Quilombos eram povoados no interior da mata, geralmente fundados por escravos, escravizados fugitivos. Eles fugiam, então, das fazendas, entravam na mata e lá eles faziam povoações, onde eles podiam, então, trabalhar na terra, tirar seu sustento de maneira livre. Tá? Então, eles faziam pequenas plantações de feijão, milho, né, para seu próprio sustento, criava alguns animais. Isso acabou também atraindo indígenas, brancos pobres também, que viam nos quilombos uma forma de ter uma vida um pouco melhor, mas principalmente era formado por escravos. Então, o simples fato de haver um quilombo fazia com que os escravos tentassem fugir para ele. Então, contratava-se os bandeirantes para destruir esses quilombos e recapturar os escravos fugitivos. E tinha também umas bandeiras interessantes, que eram de rios. Os caras pegavam um barco, navegavam o rio, iam encontrando as populações ribeirinhas, faziam um comércio. É chamado, então, de bandeira de monções. Por que monções? Monções são os ventos que vêm lá da Ásia, da Índia, lá no Oceano Índico. Que quando chega o verão, né, que é também para nós o verão, chega o verão na Ásia, são tempestades muito fortes, mas que faziam ventos muito fortes e faziam com que as caravelas portuguesas navegassem mais rápido. Daí tem a ligação, né, de serem bandeiras de exploração do interior do Brasil, utilizando rios. Dos bandeirantes mais famosos, vamos citar aqui Fernão Dias, Antônio Raposo Tavares e Borba Gato. Borba Gato tem uma estátua em São Paulo. Se vocês buscarem na internet, bota lá, estátua de Borba Gato. É uma estátua horrorosa. Então, além das bandeiras, também tinha a questão da pecuária. Vocês lembram por que
Qual foi o objetivo de trazer os primeiros bois, o primeiro gado bovino para o Brasil? Qual era o objetivo? Era para fazer o churrasco, leite? Qual era o objetivo, você lembra? Vocês têm alguma ideia? Por que se trouxeram os primeiros, né, gados? Não foi para comer. Primeiro foi introduzido por Tomé de Souza, pecuária, né? Por que se criava gado no Brasil no comecinho da colonização brasileira? Por Tomé de Souza, né, o primeiro governador geral do Brasil. Sofia, com uma imaginação muito fértil, Sofia. Era para usar o sangue deles em sacrifícios? Tomar banho de sangue, garoto? Não, cara. Vocês lembram que como é que se macerava a cana para tirar o sumo, né, o caldo da cana? Você vai na feira com o seu pai, aí o seu pai para e compra um caldo de cana para comer com pastel. Como é que se tira o caldo da cana? Não é com uma máquina? Hoje em dia é movida a diesel ou energia elétrica. Não. Então eles usavam tipo pra fazer vinho com pé, tá ligado? Aí, não, eles faziam o seguinte, a máquina, o engenho, né, que é a máquina que tritura a cana, é parecido com o que você vê na feira. Era uma máquina enorme, só que ela era a engrenagem, né? Imagine várias rodas dentadas. Aí você bota a cana, a roda dentada gira e vai então esmagando a cana e vai saindo o caldo, certo? então então o gado ia andando, o Não, boi ia isso, andando. eles usavam o gado como força motriz. E colocavam os escravos também para ficar empurrando o eixo. Eles ficavam girando, né, um eixo, esse eixo girava e movimentava então o maquinário. Mas aí deixava os escravos lá o dia inteiro andando naquilo ali, cara, né? Fora que o cara cansava. Já o boi não. Não, o boi mais forte ficava o dia todo ali girando aquela engrenagem. Então, os primeiros bois foram utilizados para movimentar os engenhos. Quando não tinha um engenho muito mais caro, chamado engenho real, que era movido com força do rio, né? Construía assim, botava-se uma roda de madeira enorme, com várias pás, o rio ia passando e ia girando e movimentava então. Mas isso era muito raro, muito caro, pouca gente sabia construir um negócio desse, então o negócio era usar boi. Mas olha só que tinha uma lei, depois descobriu-se que o boi, quando se criava o boi, né, em grande quantidade, o boi ele destrói o solo. Então, assim, o fato dele pisotear o solo, ele torna o solo improdutível e não dava mais para plantar cana-de-açúcar, né? Então, qual foi a saída? Proibiu-se de criar gado bovino no litoral. Então, se não podia mais criar no litoral, para onde é que eles foram? Para o interior. Aí vocês já viram vídeos, né? Globo Rural, jornal, que aparece lá o boiadeiro, né? O peão, ele então com aquele berrante, ele tocando a boiada, né? E a boiada então centenas de cabeças de gado, e eles viajavam, né? Tinham que fazer várias viagens em busca de pasto. Então eles foram para onde? Para o Nordeste, né? Principalmente para o Nordeste, mas o Nordeste tem o problema de ser muito seco, né? Semiárido, e depois para o Sul, e aonde, por isso quando você pensa em churrasco, você pensa aonde? Você pensa no Sul do Brasil, porque é onde a criação de gado prosperou, porque não podia ser mais no Rio de Janeiro, não podia ser mais na Bahia, tinha que ser mais para o interior, e foi então descendo, tá bom? Não, cara, Sofia, achei que eles colocavam os bois lá dentro. Não, o boi servia apenas para movimentar, é claro, que para tirar carne, para tirar leite, é claro, né? Mas a princípio, no começo, foi criado para isso, né? Então, a criação de gado utilizava mão de obra livre, pouca mão de obra escrava, pouca gente, né? Com 5 boiadeiros você consegue, então, movimentar centenas de cabeças de gado, não havia necessidade de tantos trabalhadores. Então, muita mobilidade, né? Eles foram avançando para onde que era da Espanha, mais para o centro-oeste. Por isso que até hoje você imagina que a cultura do boiadeiro, né, do peão de boiadeiro, é uma cultura do centro-oeste e do sul do Brasil. E depois que eles expulsaram os jesuítas, né, da região das chamadas missões jesuítas no sul, aí eles tomaram toda conta daquela região ali. Porque os jesuítas eles controlavam uma região no sul do Brasil, onde eles utilizavam então mão de obra dos índios,
Eles catequizavam os índios, então os índios trabalhavam nas lavouras dos jesuítas. Os jesuítas expulsos, então, foi substituído pela pecuária. Então, a pecuária aqui no Brasil ajudou a expandir o território do Brasil. E no norte, né? Porque o Brasil é muito grande, cara, né? O Brasil é gigantesco. É incrível como a América Espanhola virou vários países pequenos, mas o Brasil, desde a época da colônia, já era uma coisa assim, monumental. E regiões muito diferentes. Quando a gente pensa na região norte do Brasil, o que vocês imaginam? O que vocês têm mais? Assim, eu falo que a região norte. O que tem na região norte do Brasil? Sim, a mata amazônica, né? A maior mata, a maior floresta tropical do mundo. Depois vai deixar de ser daqui a um tempo, né? A gente está vendo, talvez deixe de ser. Quando vocês forem adultos, talvez nem tenha mais Amazônia. Mas a Amazônia também é a maior bacia hidrográfica do mundo. O que é uma bacia hidrográfica? Vocês que são bons de geografia. Minha filha, do jeito que está, você viu? 85% do Pantanal foi destruído. 85%. Uma região gigantesca. 85%. É muito triste, dá vontade de chorar, cara. É muito, muito triste mesmo. É um apocalipse, sabe? Isso, para aqueles animais, para os povos, a gente esquece que não são apenas animais. Se fossem apenas animais vivendo ali, já seria a maior catástrofe da história. O aquecimento global, o descaso do governo, o próprio governo apoiando esses agricultores, né, os grandes latifundiários, porque eles querem tacar fogo, destrói e transforma em plantação de soja e de outros produtos da indústria agrícola. Sim, cara, é isso aí. Marcos Antônio, região composta por rios, sim, muitos rios. Qual é o maior rio do mundo? Mais extenso. Qual é o rio mais extenso do mundo? Durante muito tempo se falou do rio Nilo, no Egito, mas o mais extenso hoje a gente sabe que é o Amazonas. Então, os portugueses durante muito tempo não ligaram muito para a região amazônica porque é uma mata muito fechada, difícil acesso, né? Mas aí, lembram que o que fez os portugueses navegarem? Lembram? No começo das nossas aulas sobre as grandes navegações portuguesas, qual era o objetivo dos portugueses viajando de navio pelo resto do mundo? O que eles procuravam? O que os portugueses queriam? Chegar nas Índias. Mas para quê? Para tirar foto no Taj Mahal, que não tinha na época? Eles queriam o quê? O que eles queriam nas Índias orientais? E não é só a Índia, como a gente chama. As Índias orientais é a Índia, o Sri Lanka, a Indonésia, Malásia, Timor, China, Japão. Sim, eles queriam comprar mercadorias. Quais eram essas mercadorias? Você lembra? Principal. Os portugueses traziam de tudo. É incrível como o comércio português ele uniu o mundo, sabe? Hoje em dia, vocês nas férias, quem gosta de soltar pipa ainda? Alguém aqui ainda solta pipa? Que é uma coisa tradicional da cultura brasileira, né? Do carioca, de suburbano, né? De Campo Grande, soltar pipa. A pipa é a invenção que é da China, mas chegou aqui no Brasil quando os portugueses trouxeram do Japão o catavento, a pipa. Então, era uma coisa... Sofia, não soltam pipa, não. Soltam papagaio, né? Não é pipa, é papagaio, né, Sofia? Mas então, os portugueses, quando chegaram no Japão, eles trouxeram do Japão para o Brasil a pipa, né? E aí, daqui do Brasil, os levaram para a Índia, por exemplo, o caju. Eles trouxeram da Tailândia a manga, a jaca. Eles trouxeram do Camboja, trouxeram a abóbora. Do Japão, eles trouxeram o caqui, sabe? Da China, a laranja. Então, havia uma troca muito intensa de mercadorias, mas as principais mercadorias que eles estavam interessados no Oriente eram as especiarias. Não pode esquecer. São os temperos, né? Aqui, quando você imagina tempero, que eu estou falando aqui, especiaria, imagina um tempero moído, tá? Nada de alface, cebola. Mas, cara, Marcos, também se solta pipa lá, né, cara? Horas. Então, eu acho até que o peão, eu acho também originário de lá. Acho que eles trouxeram. Então, havia muita troca comercial, mas também troca cultural, né?
No Nordeste se fala muito de katana. Sabe o que é katana no Nordeste? Você imagina a espada do samurai? Não, katana é uma faca, né? E a palavra veio do Japão. Então, assim, eles traziam lá do Oriente as especiarias, canela, tabaco não, perdão, cacau, anis, pimenta do reino, noz moscada, todos esses páprica, sabe? Tudo esses temperos assim. Só que na época que estamos falando, né, século XVII para o século XVIII, Portugal começou a perder seu império lá no Oriente. Então, as especiarias já não estavam mais vindo para cá. Então, o que eles fizeram para substituir as especiarias? Eles substituíram as especiarias pelas chamadas drogas do sertão, tá? Não tem nada a ver com entorpecentes, tá, gente? Quando a gente fala aqui em drogas do sertão, a gente está falando sobre a castanha do Pará, vários tipos de ervas que só os indígenas conheciam para fazer remédio, a baunilha, originária do Brasil, o urucum, sabe? Quando sua mãe usa aquele pozinho vermelho para dar uma cor nos alimentos, alguns substituem até o molho de tomate pelo colorífico, né? Para fazer o macarrão ficar com uma cor melhor. Isso é o urucum. Os índios usam também para se pintar. O guaraná também originário também da Amazônia, cacau, tudo isso era chamado de drogas do sertão e eram mercadorias muito importantes para o mercado europeu também. Eram vendidos muito caro. E aí, então, fez com que Portugal começasse a explorar também os rios, as populações ribeirinhas, onde no norte, né, a cultura indígena é muito forte. Né? Então, gente, eu vou parar por aqui. Alguém quer comentar alguma coisa? Quer fazer algum comentário? Tem alguma dúvida? Hein? Se vocês quiserem comentar alguma coisa, tá? Eu vou tirar nossa fotinho probatória. Que estamos aqui presentes, vocês. Sofia e Miguel, eu conversei com o Marcos e vocês devem ver que tem uma lista de atividades sempre na plataforma, né? Sua imaginação é terrível, Sofia. Fiquei traumatizado com a imagem do boi no bagulho da cana-de-açúcar. Não, Sofia. Caraca, Sofia. Você tem uma imaginação sanguinária. Ô, professor, o senhor falou que vai botar exercício novo na plataforma hoje? Ainda hoje. Agora eu vou tirar um cochilo. Tá bom. Mas ainda hoje. Ou amanhã. Mais tarde da manhã. Se não der tempo hoje. Eu vou botar uma lista, outra lista, tá? Procurem fazer, tá, meninos? Porque eu vou selecionar, então, 2 trabalhos da semana passada, mas esse, aí vocês vão fazer, depois vocês me entregam, tá? Vocês me mandam por e-mail, tá bom? E aí serve como se fosse um teste, tá bom? Em vez de passar um trabalho, eu passo esse trabalho e vocês me entregam, tá? Não deixem de fazer. Para a galera que faltou, vocês avisem, por favor, tá bom? Tudo Ô, certo? professor, mas Sim. aí o senhor fala as semanas que é para enviar pro senhor, né? Claro, claro que sim. Eu vou deixar na Tá bom. plataforma se for necessário. Não tem pressa, tá, gente? Tá bom? Tudo de bom, queridos. Foi um prazer. Muito obrigado pela atenção de vocês. Semana que vem o senhor já posta na plataforma esse trabalho? Sim, eu vou pensar melhor. Tá bom. Tá bom? Pode ficar tranquilo. Sabe que pode confiar em mim. Ok? Tá bom. Tchau, professor. Abraço a todos. Bom descanso. Divirtam-se com segurança e responsabilidade. Beijão, Sofia.